Salve, camaradas! Mais uma vez aqui, Cardume Amarelo, passando na sua tela. E hoje nós vamos mais uma vez aqui falar sobre um tema que talvez seja o mais recorrente no canal, mas a culpa não é nossa. A culpa é do próprio poder público municipal que produz tanto essa pauta. E antes de eu passar a bola para o Bruno, vamos ouvir um trecho aqui do nobre parlamentar Juninho Braz, falando sobre esse tema da saúde, e depois eu passo para o Bruno para a gente começar o debate, beleza? Senhor presidente, senhores vereadores, público presente. Senhor presidente, chegou a informação para mim, nesse momento, que devido aí a um repasse que o prefeito deixou de passar para a Sociedade Beneficente de Piraju, 2 médicos deixaram a USF. Isso é muito preocupante, grave, é um caos. Eu gostaria até de entender melhor se isso foi acionado ao hospital antes dessa decisão, pelo fato de trazer risco à saúde pública no município de Piraju nesse momento. A falta de 2 médicos no município, nas unidades de ESF, vai trazer risco diretamente a todas as pessoas que necessitam, ao povo que necessita de atendimento médico. Isso vai prejudicar o pronto-socorro, que o pessoal sem médico vai começar a virar muita gente, muitas pessoas, muita demanda no pronto-socorro. Então, até agradeço os nobres vereadores por entender e acatar esse requerimento de urgência, visto que semana que vem não temos sessão, devido à quinta do mês. Então, pedimos urgência nessa demanda, porque não dá para ficar sem médico. O povo vai sofrer, vai trazer consequências irreparáveis à população pirajuense. Obrigado, senhor presidente. Bom, ouvimos aí o vereador. Diante dessa situação, o Bruno, do que o Juninho aí ele falou, também teve um outro vídeo um pouco mais longo do Érico falando sobre o projeto de lei, teve o mandado de segurança que a Fernanda Carrara entrou também, né, para barrar esse projeto de lei da criação de novos cargos para a saúde. E diante de tudo isso, eu queria ouvir você, Bruno. Gabriel, primeiramente, vamos abrir a inscrição para falar. Encerrou a inscrição. Vamos todo mundo embora. Um tchau para todos. Tchau. Acabou. Bom, importante, Gabriel, a gente destacar de novo esse assunto da saúde novamente em pauta. E na eleição, nós alertamos várias vezes sobre esse problema. A administração ofereceu em seu plano de governo ônibus de graça, circular de graça, ônibus para os estudantes de graça, né? E agora não está conseguindo nem pagar os médicos direito, né? Que absurdo, que ponto nós chegamos. É lamentável essa situação, é inadmissível. Nós, como povo, não podemos aceitar essa situação. Estamos sabendo que 2 médicas pediram a demissão aí de alguns postos, e tem mais querendo sair por falta de pagamento. Tem gente que não tem transparência, tem gente falando que é 2 meses, 3 meses sem pagamento, sem receber o pagamento, e isso é inadmissível. Quem trabalha tem que receber, independente se o salário, o que foi combinado, tem que ser, o acordo tem que ser cumprido. E eu acho um absurdo esse jogo de empurra, eu já falei outras vezes esse jogo de empurra, e a administração, ela pode até ter algum erro, algum problema com a gestão da saúde na parte privada do hospital, com a OS, mas eu acho um absurdo, no andar da carruagem, eles cortarem uma verba para o hospital e para a OS. Eu acho que isso deveria ser discutido antes. Segundo o vereador Érico, isso não consta no contrato, não poderia deixar de repassar esses valores, mesmo ocorrendo de forma, um pagamento lá que eles alegam ser irregular da OS, que não poderia ser para passivo trabalhista, mas eles dizem que a OS usou essa verba para isso. Mas eu acho que esse ponto é importante destacar, que está sendo pago os médicos, está sendo pago os funcionários da área da saúde ali, na OS, e de repente tem um corte de 15%, um corte alto desse, com certeza ia faltar para alguém, o pagamento de alguém, e alguma parte ia sobrar. Infelizmente, foram para os médicos, que eles prestam um serviço de atendimento ali, o pronto atendimento ali na rede básica de saúde, que é tão importante para a população, para não sobrecarregar o pronto-socorro, e infelizmente aconteceu isso. E isso a gente alerta muito, Gabriel, a gente é um ponto que a gente fala muito, a questão de ser esse pensamento neoliberal, esse pensamento de direita aí, que eles não estão nem aí, cortaram 15%,
e que se dane a população, que se dane os trabalhadores, e que se dane a rede de saúde pública no município, que vá buscar rede privada, aí, que faça um empréstimo aí, que vá buscar a rede privada. Esse é um bom ponto para a gente destacar aí, que eles não têm compromisso com a população, com as pessoas carentes que usam a rede pública de saúde. É isso que eu tinha para destacar nessa situação, Gabriel. Inadmissível. Eu fico, assim, perplexo o ponto que chegou. Está uma crise tremenda, diz que ia melhorar assumindo um novo diretor de saúde, mas a gente sabe que também é outro que pensa igual o prefeito, só pensa no lado dos grandes, dos ricos, dos empresários, e a população mais carente é a que paga. E outro ponto aí, para a gente dar continuidade nesse debate, teve a questão, né, do mandado de segurança para barrar esse projeto de lei que criava os cargos lá e tal. E assim, sem adentrar ao mérito se o projeto de lei ele é bom, ele é ruim e tal, se ele precisa ou não, a questão nós temos visto, tanto na esfera nacional quanto aqui em Piraju, que atropelar os ritos, né, ajustar a interesses próprios, não costuma dar bons frutos lá na frente. Um dos exemplos é a situação do hospital hoje. Por quê? Como a gente sabe, a gente já falou, já foi amplamente noticiado, quando foi feito a licitação para terceirizar praticamente toda a saúde do município para OS, já naquela época, a organização social ela não tinha capacidade de executar o contrato para que ela estava se propondo. Ela não tinha. E foi avisado pelos servidores públicos de carreira. É importante a gente ponderar isso, porque servidor público de carreira e servidor comissionado, eles estão em esferas muito diferentes. Porque o servidor público efetivo de carreira, o compromisso dele é com, de fato, o serviço público. Né? Ele não tem interesse em proteger os direitos de quem o contratou, de quem o colocou ali, com quem o agraciou. Tá? Então é importante a gente também colocar isso daí. Mesmo sendo alertados de que a sociedade de beneficência não tinha capacidade financeira de executar aquele contrato, o que eles fizeram? O então diretor de saúde, que recém-saído, por ocasião de uma ação do Ministério Público, fizeram alguns ajustes para agraciar a sociedade de beneficência. E aí, então, começa-se, aprofunda-se os problemas administrativos e financeiros que culminam com essa situação de caos que nós temos hoje. Olha, Gabriel, são vários fatores, erros sucessivos, né? E nós vimos que nesse projeto aí de lei que abria novos cargos para a administração municipal, tinha os cargos efetivos, mas também tinha cargo de confiança no meio. E foi tudo muito algo assim, nebuloso, muito obscuro, não tem transparência a administração. A administração de Piraju não tem transparência. E a Câmara parece que às vezes compactua com isso. Hoje mesmo teve uma audiência sobre a LOAS, que é a Lei de Orçamento Anual, para discutir, a população discutir, colocar ali emendas, porque ainda nós vivemos um país democrático, ainda tem que cumprir, mas eles não querem cumprir. Um exemplo disso foi a audiência do parque lá, do Parque das Águas, que queriam fazer 2 horas da tarde. Hoje a audiência ia ser 6 horas da tarde no gabinete do prefeito. Colocaram na página oficial. O que já é errado, né? 2 horas da tarde, Gabriel. O que já é errado. Errado. No gabinete do prefeito. Errado, não é lá. Totalmente. Tem que ser. Tá? Totalmente. É para dificultar o acesso da população. Isso, eu acompanhei nos comentários. Às vezes as pessoas chamam, ou alguns chamam o povo de burro, mas não é burro, não. Tem uns que vão lá e comentam e vê esses erros aí. Eu acompanho as redes sociais, sempre que posso, eu acompanho. E eu vejo ele teve esses comentários que você acabou de fazer, você como advogado, você entende muito bem disso, as pessoas também viram isso, essa má intenção por trás. E, voltando ao assunto da Câmara, esse projeto foi mandado caseado, né? Parece que a Fernanda
queria discutir, queria debater mais, colocar na ordem do dia, colocar a discussão, colocar no seu trâmite legal, né? Que não poderia ser aprovado em maneira de uma votação só, tinha que ser debatido mais o projeto, e acabou virando aquele tumulto na Câmara, aprovaram a toque de caixa, não debateram, a população não ficou sabendo nada, a população não sabe de nada, a gente O não tem presidente da Câmara informações. aqui é o Hugo Mota, o Bruno? É o Hugo Mota que O preside a Gumota, Câmara aqui? o Gumota é da Shopee, né? Isso, O tá. Gumota é da Shopee. E a tragédia lá a nível nacional, parece que o nosso É. município quer copiar, né? Quer copiar. E copiar sempre as coisas ruins, não as coisas boas, né? Infelizmente. Só faltou invadir ali o púlpito da Câmara, ali, a mesa ali, e tomar ali a frente, os vereadores tomarem. Ali parece mais um circo, né? Infelizmente, parece mais um circo. E falta ali, eu acho que mais qualidade ali na vereança. Eu acho que essa é uma crítica direta aí que vai, e falta, além de transparência, falta a questão de o que nós falamos. A Câmara é formada por partidos de centro-direita, e não só os partidos, mas as pessoas que estão ali, o seu viés ideológico ali, é só de um lado só. Falta alguém ali do outro espectro político para debater, para combater todo o sistema que está aí, e não temos pessoas que aprofundam o debate. Alguns querem gritar, espernear, falar, fazer espetáculo ali para fazer cortes, e a gente não vê nada de concreto. Infelizmente, vivemos uma situação precária em Piraju, a administração não nos representa, a Câmara Municipal não nos representa, e muitas vezes é judicializado, como aconteceu esse caso aí. E daí depende do juiz, promotor, ou até o Tribunal de Justiça, dar uma decisão favorável, mais parecida, perto ali do que a gente pensa, da população pensa. Infelizmente, os políticos não resolvem nosso problema no município. Exatamente. Eu vou, na verdade, fazer mais ou menos um resumo aqui, tentar sintetizar tudo isso que a gente debateu aqui, mais ou menos o que eu penso de toda essa situação, sabe? Porque, assim, na tribuna da Câmara, nós vimos vários vereadores falando sobre a crise na saúde do município. O problema agora da vez, né, é a falta de repasses da prefeitura para a sociedade de beneficência, que é a responsável por administrar o hospital e quase toda a rede de saúde da cidade. Então, assim, veja, essa terceirização feita através de uma licitação que hoje está na mira do Ministério Público, ela já nasceu cercada de diversos problemas. Denúncia de favorecimento, alterações no edital e até hoje indícios de desvio de recurso público. Então, assim, quem poderia imaginar que um contrato nesses moldes ele poderia dar errado? Olha só. Mas o mais curioso é ver como que os vereadores eles agem. Eles criticam os efeitos da crise, eles atacam as consequências, mas não têm coragem, de fato, de cobrar de quem realmente causou o problema. Afinal, onde eles estavam quando tudo isso foi aprovado, quando tudo isso foi arquitetado? Tá? A saúde de Piraju não pode continuar sendo usada como palco de interesses políticos e acordos de bastidores, que a gente sabe que tem. É hora de nós, da população, cobrar a responsabilidade de quem toma as decisões, tá? E de quem tem o dever de fiscalizar, e não apenas apontar o dedo depois que a tragédia já está instalada, entendeu? Sim, sim, é o papel deles, né, Gabriel? É o papel, eles foram eleitos para isso, né? Para nos representar, para estar lá representando a população lá em todos os debates, em todas as discussões, em todos os setores da sociedade. E para isso que eles foram eleitos. Mas, infelizmente, parece que não é isso. Eu vi, né, um tema interessante que o Érico falou sobre os medicamentos, que a população está doente em Piraju, e não é só em Piraju, não, a gente vê uma questão macro aí, as pessoas estão doentes de capitalismo, né, Gabriel, na verdade. Mas parece que Piraju, as pessoas estão mais doentes que outros lugares que eu vejo aí, está gastando mais dinheiro com remédio aí, segundo o próprio vereador, todas as verbas, todas as emendas aí, vários recursos que vêm é gastado em medicamento. E em Piraju as pessoas estão ficando mais doentes ainda porque nós vivemos num lugar tóxico, vivemos num lugar tóxico, graças a essa elite, essa pequena elite que nós temos aí, que comanda a cidade.
Você não está contente com a cidade, vai embora. Uhum. Você não está contente, é assim, não muda as coisas. Tem que ser assim. Tudo eles querem impor. Tudo é do jeito deles. As pessoas estão ficando doentes. E a falta de um atendimento técnico na rede pública de saúde ainda causa mais ainda essa crise aí, que as pessoas estão cada vez mais doentes. São vários fatores que levam as pessoas a adoecerem, e o povo Piraju, infelizmente, está pagando caro por certas decisões políticas. E uma coisa que eu digo, vou refletir para as pessoas refletirem: como está saindo, qual é o custo de nós mantermos esses políticos nossos? Porque as pessoas querem votar nas mesmas ideias, nos mesmos pensamentos, nos mesmos projetos. Nesse projeto de direita, conservador, retrógrado, anti-povo, anti-trabalhador. E as pessoas, na hora que você fala, vote alguém diferente, vote alguém da esquerda, vote alguém, por exemplo, que nós conversamos em outra conversa, vote alguém do PSOL, pelo menos alguém ali da esquerda. As pessoas não querem votar porque tem preconceito. Quanto caro, qual o custo disso, de ficar insistindo, batendo nessa mesma tecla, e pessoas morrendo, pessoas sofrendo, e as pessoas têm medo de escolher outra coisa. Às vezes preferem escolher uma pessoa ali que se candidatou novamente, fez candidatura nova, ele não está ali, mas está no mesmo grupo, é uma pessoa que pensa igual, está no mesmo partido, e as pessoas votam porque eles têm medo de escolher algo novo, com medo de mudar, ser um bicho de 7 cabeças, um bicho papão. Isso está sendo muito caro para a população, infelizmente. É uma coisa para refletir muito isso, Gabriel. Sim, e até depois a gente vai entrar nesse tema, a hora que a gente falar no próximo tema nosso, mas é só para a gente fazer um gancho aqui. Eu acho que a gente tem um papel aqui de fazer as pessoas de fato refletirem. Eu fui olhar hoje quantos votos teve, por exemplo, o Capitão Augusto aqui em Piraju, e ele foi o quarto mais votado, tá? O primeiro eu não me lembro, e se não me engano ele não foi eleito, então eu realmente não conheço. Mas a segunda pessoa mais votada aqui foi a Carla Zambelli, tá? Que hoje está presa na Itália, tá? Um dos motivos é que ela puxou uma arma em via pública para um trabalhador, certo? Um dos motivos. Um dos, né? O terceiro mais votado foi o Paulinho da Força. Nossa. Que conhecidamente está envolvido em tudo quanto é escândalo, inclusive com os problemas hoje enfrentados pelas famílias na Fazenda Séries, certo? E hoje atualmente ele é o relator da PEC, que eles chamam de PEC da anistia, para anistiar esses vagabundos antidemocráticos aí, né? E o quarto daí mais votado foi o Capitão Augusto, que nunca perdeu uma oportunidade de votar contra o trabalhador. Nunca perdeu uma. Todas que passou na frente dele, ele votou contra. Todas. E daí tem mais uma questão que me chamou muito a atenção. Se eu não me engano, aquele Paulo Bilinski, ele teve 80 votos em Piraju, tá? 80 votos. Um cara que ele matou a esposa. Não vamos esquecer disso, tá? Ele matou a esposa. E teve 80 pessoas que achou que era uma boa ideia votar nesse cara. Tá? Mas morrem de medo de votar no PSOL, de votar na esquerda, porque aparentemente o que vai ferir, que vai colocar em risco a família é a esquerda na cabeça deles. Um cara que matou a mulher, a outra que atentou contra a democracia, que pagou hacker. Oi? E se orgulha de ser neto de nazista, né, esse Paulo Bilinski. Você entendeu? Então, assim, e o problema e o medo é a esquerda. Putz, sabe? Cara, assim, eu acho que as pessoas elas precisam sair um pouco dessa bolha que é a rede social e começar a raciocinar, Bruno. Porque tá uma loucura demais, parece que ninguém... Eles só vão naquele efeito manada, tá? Naquele efeito manada e não reflete não para um minuto para falar assim, por que eu tô votando nesse cara? O que ele tem? Um cara que, além de ser tudo de ruim, ele não faz ideia quem eu sou, não faz ideia onde fica a minha cidade. Por qual motivo, sabe?
Então, assim, é só essa reflexão aí. E vale muito porque, pelo que a gente falou até o momento aí, dessas escolhas de tanta gente que não representa a gente. Só que é o seguinte, no caso em âmbito municipal, eles acabaram de ser escolhidos. Acabaram. A maioria, inclusive, sendo reconduzido ao cargo. Então, assim, reclama, os problemas sempre são os mesmos, mas eu continuo votando nos mesmos que estão aí. Como que você vai ter um resultado diferente votando das mesmas pessoas? Realmente fica muito difícil, né, Bruno? Bem difícil. Olha, fica a reflexão aqui, Gabriel. Um dia, quando a gente conseguiu fundar o pessoal em Piraju, eu dei uma entrevista para a Rádio do Vale FM. E eu disse assim, ele perguntou, o repórter, o jornalista, o Diego dos Reis, ele me perguntou quais eram os objetivos do partido, né? E eu disse para ele assim que nós queríamos fazer a política, a verdadeira política no dia a dia, política democrática. Porque político não é esse que fica só eleição, ano eleitoral, fazendo política. A política nós fazemos no dia a dia, como nós estamos fazendo agora. Isso não deixa de ser uma política. E eu disse para ele assim que ele perguntou sobre as pretensões políticas nós dissemos, eu disse, representando o partido na época, que nós iríamos sim disputar as eleições, mas as eleições burguesas. Por que eleições burguesas? Porque essa eleição não representa o povo. Essa eleição é quem tem mais dinheiro ganha. E você citou sobre as pessoas que são reconduzidas. Essas pessoas, esses candidatos aí, que você citou aí, que foram reconduzidos, ou até os outros que estão entrando agora, novatos, seguem a mesma receita. Eles vão lá, trabalham para um deputado, né? Depois recebe o fundo partidário maior que os outros candidatos, eles mandam, são caciques do partido, eles recebem apoio financeiro, até Caixa 2, que é duro de provar isso, mas a gente sabe que tem ali, muita gente não comprova de certos dinheiros que são recebidos, muitos empresários, pessoas fortes patrocinam alguns candidatos, e aí, como que você vai disputar, Gabriel? Chega ali um vereador que está, ou um novato que é um escolhido da burguesia local. Ele vai ali, o deputado vem para Ju, vou dar uma retroescavadeira, vou dar uma ambulância ali. Daí vai esse vereador, fica tirando foto, sai em todos os jornais, sai em todas as matérias, sai em todos os lugares. Aquele vereador ele recebeu, ajudou a trazer. E o fulano lá que tem as ideias boas, está lá no bairro, lá distante, a pessoa que tem um ideal, que é uma pessoa que serve para a população e não consegue fazer propaganda política. Por isso que eu digo a eleição burguesa. Só vai entrar sempre os piores na eleição. Infelizmente, é isso que acontece. E cada vez vai piorando o nível dos nossos representantes. Por quê? Porque eles dão um jeito. Esse mesmo capitão Augusto que você está dizendo, hein? Até um outro deputado que teve aí, que deu dinheiro, o prefeito pousou aí, vai ver como que ele votou lá no projeto da PEC da bandidagem. Ele votou a favor da PEC da bandidagem. Por favor. E daí vai o presidente da Câmara, ele vai lá, ele tem uma certa quantia em orçamento ali, ele repassa esse orçamento para certos deputados, e esses deputados despejam na sua base eleitoral, que vai ser o curral eleitoral deles, que vai fazer a sua base para a próxima campanha eleitoral. Isso vai perpetuando, é um ciclo que vai sempre as mesmas pessoas, os mesmos candidatos, os mesmos políticos vão ali, ficam ali ad eterno. E não muda as coisas. Quando muda, é porque o candidato cansou ali, eu vou apoiar o outro ali. Você vê que tem um afiliado ali que eles apoiam, o candidato ele desgasta com o tempo, ele vai ali apoia o outro e acaba entrando do mesmo nível que está, ou até pior. Isso que eu disse no passado é uma verdade, é uma realidade, Gabriel. A eleição que nós vivemos é uma eleição burguesa, só vai entrar sempre os piores. Às vezes, quando entra um bom, é exceção, não é regra. E até em relação a essa visita aí, que foi amplamente noticiada e fotografada, do capitão Augusto, né, inclusive anunciando uma verba para a cidade, acho que de 1 milhão, alguma coisa assim. Mas assim, antes de comemorar a vinda dessa verba, tal, eu queria propor para as pessoas uma reflexão, sabe? Porque assim, a gente anda pela cidade, a gente vê nas redes sociais que a população anda insatisfeita com o governo do Carlinhos e do Leonardo, né? Mas será que essa insatisfação ela é
uma novidade? Ora, vamos lembrar, né? O Carlinhos era vice do Zé Maria, um prefeito afastado por usar a máquina pública em benefício próprio, além de enfrentar condenação por assédio sexual e outras coisas. Quando o Zé Maria ele caiu, quem que assumiu? O Carlinhos. E mesmo com todo esse histórico, ele acabou sendo eleito o prefeito junto do Leonardo. De novo, como você mesmo falou, numa eleição burguesa, porque eram as pessoas que mais investiram em dinheiro. No caso dele, além de tudo, a máquina pública ainda caiu no colo dele. Isso ele não fala que caiu no colinho dele, né? Oi? Isso ele não fala que caiu no colinho dele. Não, essa parte não convém, né, falar. E não para aí. Um vereador do próprio partido dele foi preso em uma mega operação contra o crime organizado. Tá? E já no atual governo, que completa agora 9 meses, nós vemos a continuidade do grupo anterior. Os mesmos diretores, os mesmos problemas. Teve diretor envolvido em assédio a menor, ação do Ministério Público contra diretor da Saúde, e até agora, 0 empresas de fora se instalaram em Piraju para gerar renda, emprego. Então, assim, quem que está surpreso? Quem tá, não deveria estar, porque tudo isso já era previsível. Entendeu? E só para fazer um parênteses em relação até o que o Érico falou, que você comentou que o Érico falou, que aqui a população ela tá adoecida. Claro que tá, Érico. Claro que tá. É uma cidade que ela, cada dia que passa, ela empobrece, porque você sabe o que faz bem para a saúde? Tempo para a família, um lazer, uma alimentação melhor, uma renda melhor. Tudo isso influencia no psicológico e influencia em uma saúde melhor e você vai adoecer menos. Isso aí, qualquer um sabe disso. Aparentemente, eles não. Entendeu? Mas só para voltar aqui, para não perder o raciocínio. Então, vamos lá falar aqui, né, da visita do Capitão Augusto. Ele vem, anuncia a verba, tira um monte de foto, divulga amplamente e vai embora. E convenhamos, ele não está fazendo mais do que a obrigação, porque ele foi o 4º mais votado na cidade. E sejamos francos, a presença aqui dele não é mais do que um início de campanha para as próximas eleições. E assim, quando nós olhamos os deputados mais votados em Piraju, em 2022, a lista, Bruno, ela impressiona. Teve a Carla Zambelli, que hoje está presa na Itália, o Paulinho da Força, que a gente não precisa falar, envolvido em inúmeros escândalos, relator da anistia de quem atentou contra a democracia, e tem o Capitão Augusto, que nunca perdeu uma chance, não deixou passar uma até hoje, de votar contra o trabalhador. Essa é a elite do atraso que insiste em comandar a nossa cidade. E por quê? Porque parte dos trabalhadores e cidadãos ainda acreditam nas mesmas velhas promessas e falácias. E a pergunta que eu faço, até quando? Porque a impressão que dá é que eles podem passar o resto da vida assaltando a gente, não cumprindo promessas, fazendo esquema, fazendo acordos conchavos, que com eles está tudo certo. Mas se falar que é um partido de esquerda e você tiver um Fiat Uno que não está declarado no seu imposto de renda, meu Deus, que absurdo. Entendeu? Então, assim, é essa régua moral que ela é muito mais extensa para um lado e mais rígida para o outro, né, Bruno? Sim, eu acho que falta muito consciência de classe no nosso município, né? Falta muito no brasileiro em geral. No brasileiro. Mas no nosso município, se a gente conseguisse resumir, um ponto importante que seria para as pessoas começarem a evoluir, começar a melhorar o município é consciência de classe. Por que eu digo isso? Porque esses deputados que vieram aí do PL, Carlos Zambelli, o Gambale também, o Capitão Augusto, o Ricardo Madalena, que é estadual, mas principalmente esses federais, olhem como eles votaram na PEC da bandidagem e até da anistia. Anistia para bandido. Como que eles votaram? A favor. Eles votaram a favor. A PEC da bandidagem era para dar mais poderes ainda para os deputados, para não serem punidos, para não serem investigados. Mais mamata que eles têm, mais privilégio que eles têm, eles iam ter mais ainda. Isso é praticamente o imperador, os reis, né, lá no Congresso.
e vejam como que eles votaram. Agora, vamos dar um exemplo prático para a população, chegar nesse ponto que eu quero chegar sobre a consciência de classe. A população, ela precisa, o povo trabalhador, o povo pobre aqui de Piraju e de todo o Brasil, a maioria ganha seus 2 salários mínimos, 3 salários mínimos, no máximo 5 salários mínimos aí. Quem ganhava acima disso é minoria, ínfima. O povo quer a isenção dos impostos, do imposto de renda para quem ganha até 5 salários mínimos. Vê se eles colocaram na pauta para votar. Não colocaram. Esses mesmos deputados estão vindo agora pedir voto aqui. Vê outros assuntos importantes, a escala 6x1, que afeta vários trabalhadores. Vê se eles colocaram. O Hugo Mota e seus apoiadores, o Centrão, a extrema-direita, colocaram para votar, que é importante para tantos trabalhadores, principalmente no interior, que a maioria trabalha 6x1, isso nos é 7x7. Uhum. Vejam só se eles colocaram em votação. Não, prefiro colocar projetos que vão beneficiar a eles, exclusivamente a eles. Eles não pensam na população, na classe trabalhadora, no povo que realmente precisa, um povo pobre. E a classe média ali também está ganhando até seus 5 salários mínimos. Não, eles pensam só em ganhar a eleição, só em poder. É isso que eu acho que a população tem que começar a abrir o olho, principalmente a população de Piraju. Esses deputados que estão vindo aí do PL, do Republicanos, sempre os mesmos, PSDB, PSD, e vários partidos de centro, a centro-direita, eles só têm interesse neles e na burguesia, nos grandes, naqueles grandes que são endinheirados, nos ricos, eles só pensam nisso. E o povo só fica obrigado, refém, a trabalhar, como você disse, não tem qualidade de vida, e é o povo adoecendo por causa dessa situação em que vivemos, não só em Piraju, mas em todo o país. Passado tivemos um episódio aí, quer falar sobre esse episódio hoje, Gabriel? Vamos falar de turismo, audiência pública que teve sobre a possível privatização do Parque da Água. Nós tivemos presente semana passada lá na reunião, né? O canal Cardume Amarelo representou lá também na audiência, estivemos presentes fazendo a militância, não é só na internet não, estivemos lá em loco e notamos aí uma boa presença até de público, né, Gabriel? Acho que é sempre assim, é difícil as pessoas comparecerem, mas foi melhor que fosse 2 horas da tarde, né? Eu acho que rendeu um pouco a conversa, e primeiramente falaram que era privatização, depois mudou, e acabou não sendo tudo isso que aventaram. O que você achou, o que você tem a dizer aí sobre esse episódio, esse nobre episódio mais recente aí, sobre a possível venda do Parque das Águas? Salve, Bruno, salve, camaradas! E é uma alegria a gente ter participado ali, né? Como fomos lá, conversamos com as pessoas, de fato, é muito bom e ver aquele espaço público e democrático, de fato, cheio e preenchido, como nós vimos nas imagens aí, porque a participação da sociedade civil em qualquer ato público, ela é fundamental. É isso que fortalece a democracia. Não é com atos autoritários e arbitrários, como, por exemplo, iniciar e encerrar uma sessão na Câmara, como também eu acho que não você marcar o horário de uma audiência pública no horário que o público está trabalhando. Então, assim, eu achei que o que mostrava a real intenção da administração era que, de fato, não houvesse a participação pública. Tá? Inclusive, a gente viu lá muita gente agradecendo a mudança de horário, agradecer o escambau. É obrigação deles. Errado, eles estavam antes. Não tem que agradecer. A partir do momento que você se propõe a ser mais democrático, o que é ótimo, tá? Mas então faça do jeito certo. No horário que o trabalhador, que é a imensa maioria, né, quem não é herdeiro e não é burguês, o trabalhador, o horário que eles podem ir lá e comparecer, e que também são, muito provavelmente, os usuários daquele local, né? Mas, assim, o que me chamou a atenção é que, assim, o diretor lá, me parece, o Renato, né, me parece ser uma pessoa muito bem intencionada. Ele falou por diversas vezes que ele está chegando agora,
tá entendendo agora também. Me pareceu um tom muito parecido com o do Ortega, meio no sentido de, pô, peguei terra arrasada, tô arrumando a casa agora e tal. Mas o primeiro ponto que eu queria levantar aqui para o debate, para passar para você, Bruno, é que durante a audiência só se falou em privatização e concessão. Não teve outro tema. Tanto é que naqueles slides que ele mostrou lá, só tinha plano de concessão dos espaços públicos. Não tinha mais nenhum outro plano. A pergunta que eu me faço, né, que a gente gostaria de poder fazer para eles: o turismo tem outro plano que não seja conceder os espaços públicos para a iniciativa privada? É isso que eu gostaria de saber. Olha, Gabriel, isso vai de encontro ao que nós falamos sempre no canal aqui, né? Piraju parece que foi pensado para algumas pessoas, né? Uma parcela minoritária da população. Vamos buscar relembrar o passado lá. Muito tempo atrás, algum tempo atrás, não tanto tempo sim, mas ali, aquele local, onde está hoje o Parque das Águas, era a associação da Sabesp. Não sei se você se lembra disso. Sim. Tinha alguns eventos, mas eram eventos fechados. Era fechado à população. Piraju sempre foi pensado em algumas parcelas da população aí. Ali tinha o Clube da Sabesp, tem o iate, tem o Pirabar, tem o Canto do Rio ali, né, que foi também privatizado, não privatizado, foi concedido ali também. Não pode falar essa palavra, hein? Não fale essa palavra, Bruno. Segundo eles, não pode falar privatização. Não. E a população carente, a população mais pobre, aquela que necessita de lazer gratuito, de lazer fomentado pela administração pública, não tinha acesso. Foi, assim, por acaso, muita reivindicação também do todo o povo que acessava só aquela rua ali. Tinha só a rua lá da Associação Sabesp, acessava aquele pequeno lugar ali do Rio. Que a gente chama de bomba, né? A gente sempre chamou ali de bomba, né? Era bomba. Nadei muito ali. Quando era jovem ali. E corria muito risco, né? Já morreu gente ali. Sim. Então, muita reivindicação, fizeram um PIR. Depois, por coincidência, a Sabesp, acabou o contrato da Sabesp e tiraram ali o clube da Sabesp. Daí conseguiu a população. Todo mundo reivindicava, todo mundo falava: legal se tivesse uma areia ali, uma praia ali, um lugar maior ali para as pessoas usarem. E acabou acontecendo isso. Retiraram o clube ali e gastaram 1 milhão. Segundo veio uma verba aí, gastaram 1 milhão. Naquele monte de concreto ali. Algo que eu não concordo. Eu acho que deveria não ser só aquele Parque das Águas ali, mas uma extensão maior de praia ali, de prainha com areia, para a população usar. Lógico, com ali o campo de areia, com a fonte, com banheiros. Lógico, ter um acesso para a população decente, mas algo maior. Porque nós vemos que aqui no município, só as pessoas que têm mais condição financeira conseguem ter lazer, porque elas têm condição de pagar. É o iate, né? É a pedrinha, que também é concedida, tem concessão. Vários lugares turísticos, vários lugares de acesso que a população poderia acessar, não tem direito. Infelizmente, nós estamos pensando em turismo, avançar no turismo, mas primeiramente, antes de pensar só lá fora, precisamos pensar na nossa população também. Como que a nossa população vai acessar os nossos bens naturais, as nossas riquezas naturais? Eu acho que é um absurdo ali. A gente vive de forma segmentada, sectária, ali aquele muro do iate ali separando uma certa elite da população mais pobre. Ali fica as pessoas que têm condição menor, ali usando o Parque das Águas, enquanto outras pessoas com condição melhores estão cercadas do seu muro ali dentro. Eu acho, assim, que falta ainda mais incentivo para o lazer da população local e pensar assim no turismo, aquele é uma área turística. A gente vê que vem população de fora ali. Agora, essa questão da concessão, Gabriel, primeiramente eles queriam privatizar. O assunto foi privatizar, mas com a pressão popular ali, com a pressão das redes sociais, como você disse, eles não queriam fazer audiência em horário disponível, com disponibilidade para as pessoas irem, eles acabaram mudando a alteração com a pressão. E tendo a participação ali na Câmara, ali no dia da audiência, deu uma certa esfriada ali no clima de falar de privatização, porque a gente vê já a forma como está a administração atual, fazendo aquele recanto ali, aquele recinto ali. Tem as grades ali do lado do Parque das Águas, tem um limite,
chega às 5 horas da tarde, a prefeitura fecha, não deixa mais a população usar. Eu acho um absurdo, eu uso ali. Eu vi muita gente falando em nome de terceiros que não usa ali. Realmente, eu uso com a minha família, eu vou lá, frequento, sabe? Levo meu pão com mortandela, meu refrigerante, compro no mercadinho, não tem condição de ficar comprando coisa cara, compro minha cervejinha, a refrigerante, a água ali, e compro a coisa da mais barata. E muita gente, a maioria da população faz isso. Agora eles querem terceirizar, porque alguém cresceu o olho ali, viu que é um negócio, o tal do empreendedorismo, né? Quer e conceder mais uma área do município. Os tentáculos do capitalismo. Os tentáculos do capitalismo quer abraçar tudo. Sim. Acho nobre, sim, tentar passar isso para a APEN, Associação da Canoagem. Acho nobre isso. Não sei se vai conseguir tocar ali, porque vai gerar custos. E não é o que a prefeitura queria, tá? Não vai ter apoio. Não era esse. Não era esse. A proposta da associação, que eu achei que foi, inclusive, uma sacada muito boa, de pressão popular. Não porque eles queriam. Eles não queriam, viu? Não, nem um pouco. A intenção deles era gourmetizar o lugar, né, o local. Meter ali uma gourmetização e quem tem condição de acessar ali, paga ali para manter o local, e quem não tem, que vai procurar outros meios. Vai procurar lá algum parente que tem uma piscina, que muitas pessoas não têm condição de ter piscina, que vai procurar outro canto do rio, o perigoso aí, e que se dane. O importante é lucrar. E eu acho que lucrar em cima da pobreza, em cima do sofrimento das pessoas. Então, eu acho que está tudo muito assim, faltou transparência nesse processo. E sobre o Renato, Gabriel, uma coisa que me preocupou muito na eleição não a politização, tudo tem que ser politizado, mas sim a politicagem dos conselhos do município. O conselho de turismo, na eleição, foi usado para fazer uma sabatina com os prefeitos. Mas a gente viu que favoreceu certos candidatos, né, que está ali. Da cultura foi a mesma coisa, ali na Sindicato Rural, na maçonaria, foi a mesma coisa. E quem foi chamado para os cargos de turismo, de cultura e de agricultura e defesa animal? Aqueles que fizeram a sabatina, que favoreceu mais quem estava ali no poder já, que era o Carlinhos Pneu, que caiu no colo dele, a administração. Muito e mais uma coincidência. Mais uma coincidência. Tá. E sobre o Renato, é isso que eu tenho a citar. Espero que dê certo, mas é mais um que pensa só na elite do município. E a preocupação nossa, antes de começar a audiência, era que é o seguinte, Piraju é uma das poucas cidades do estado que tem um rio desse limpo e navegável, que tem a parte mais de lago, uma parte mais de corredeira. A gente tem todas as belezas naturais aqui à disposição. Mas aí vem a burguesia, vem a elite do atraso e começa aos poucos impedir o acesso da população mais carente. Então, eles fazem isso com o iate, eles pegam uma parte mais nobre ali e cercam e privatizam, e só quem é um associado que pode entrar lá e utilizar o rio. Tá? Ó, aí você pega uma outra parte, que ela é um espaço público, que é um prédio público, que é onde hoje é o Pirabar, que é cedido para a mesma pessoa, aparentemente ad eterno, né? Aí o que acontece? Do outro lado da margem, fizeram uma obra lá atrás para aumentar aquela calçada, tal, que na minha opinião é uma obra que envelheceu mal, tá? Que ela impediu algum tipo de acesso ali à população e tal. Impediu não, dificultou, né? E um pouco mais à frente, hoje já há alguns anos, se você for lá, Bruno, se alguém vai lá com a namorada, com o amigo, com alguma coisa assim, você não pode parar o seu carro, porque isso atrapalha o hotel. Você não pode parar o seu carro. Vamos lá, vamos parar para refletir o quanto isso é absurdo. Em uma cidade turística, você não pode parar o seu carro, estacionar o seu carro próximo ao rio, um lugar que, inclusive, é comum as pessoas irem lá para nadar, por exemplo. E ficar ali tomando uma cerveja, comprar no mercadinho, que é mais barato, e ir lá tomar com os amigos, com a namorada, enfim, né? Não pode mais, porque atrapalha os hóspedes do hotel. Então, assim, aí o que acontece? O único espaço, de fato, com acesso para o lazer
dos mais pobres, ficou só aquele espaço que é muito pequeno. Então, quando se fala em conceder a iniciativa privada, praticamente o único espaço que sobrou, isso é um absurdo. Tá? O formato que eles foram obrigados a fazer agora por conta de uma pressão popular, ele, ao meu ver, ele resolve o problema, mas vamos torcer para que de fato a prefeitura faça alguma coisa para que também aquilo de fato aconteça. Porque se eles começarem a dificultar, a chance é de voltar a estaca zero e logo ali na frente vão ceder para alguém da iniciativa privada. Exatamente. Eu fico pensando aqui que nós não somos contra o turismo, o desenvolvimento turístico. É importante para o município, traz receitas, traz divisas, mas a que custo nós vamos fazer isso? A custo da nossa população? Você pensa bem, você fazer isso, privatizar tudo, a margem do rio, os acessos naturais, as cachoeiras, todos os acessos, é importante para trazer receitas, mas não deixar nada para a população? Será que o povo vai ter que se deslocar lá pro Redondo, lá de Timburi, que não cobra nada? Que é um lugar lindo. É um lugar lindo. E a gente vai ter que sair de Piraju. O povo que mora aqui não pode acessar, vai vir gente de fora acessar que tem condição financeira, e nós vamos ter que se deslocar para outros lugares. É algo para se refletir. Por isso que é importante a audiência pública, para discutir todos esses temas. A população não é contra o desenvolvimento turístico, mas também é contra deixar o povo sem lazer. Sim, e mais, porque o que eles estão fazendo não é desenvolver o turismo. Porque, Bruno, vamos ser honestos, tá? Com a gente e com quem está assistindo a gente. Não tem turista em Piraju. A porcentagem, ela é muito pequena. E quando é de cidadezinha muito perto, que já conhece Piraju. Turista mesmo, na acepção da palavra de fora, que, me interessei por essa cidade, quero muito ir lá e conhecer. Não tem. Então, assim, eles se preocupam em conceder tudo, vão concedendo tudo. Tá, mas e o fomento ao turismo? Não tem ideia, não tem projeto. Então, sabe, se você reparar, os pontos turísticos que a gente tem, que a prefeitura já cedeu, é tudo de forma espalhada. Não tem um projeto. Então, você pega um exemplo. Foi cedido ali onde hoje é o Terrace. Tá. Um imóvel na beira do rio, eles construíram um caixote fechado preto. Qual o planejamento que aquilo ali tem? Quem que deveria ver aquilo? Esse tipo de arquitetura aqui não pode. Porque o projeto nosso, ele prevê certas coisas a curto, médio, longo prazo. Tá? Onde era o Ricardo antigamente lá, né? O Mirante lá, tá abandonado há mais de ano. Qual o planejamento para aquilo lá? Eles não conseguiram dar um destino para aquilo lá antes? Não deu tempo? A reforma, ali que eles estão fazendo a reforma na FECAP. Ô Bruno, aquela entrada, eu não faço ideia quem que projetou aquilo ali. Inclusive, eu acho que... Agora, só mudando um pouco aqui, depois até corta se quiser. Mas eu acho que no final do ano a gente deveria fazer uma retrospectiva e dar uns prêmios. E eu vou fazer o prêmio engenheiro do Nicolau Max, porque o engenheiro que bolou, que projetou o estacionamento do Nicolau, o Bruno, tem que caçar o CREA dele. É um estacionamento que você entra, você não sabe se tem vaga, e se não tem vaga, você não tem como dar a volta e sair, você tem que sair de ré. Se o cara tiver um carro atrás de você, você não sai e trava tudo. É um gênio quem projetou aquele estacionamento. Mas é só um desabafo aqui. Mas enfim, voltando. Quem projetou aquela entrada da FECAP nova ficou parecendo o CDP de Cerqueira. É a mesma entrada. Então, assim, a impressão que dá é que eles têm raiva da cidade. Pô, que isso, cara? Não tem um planejamento, não tem um fomento. Desculpa, vai lá. Depois eles ficam bravos da gente criticar, né, Gabriel? Não tem condição, cara. Eles ficam bravos. Não tem condição.
CDP. Não ficou igualzinho o CDP. Tem que dar risada para não chorar. É um ponto que eu queria discutir com você. Essa questão da FECAP, sabe? É um ponto turístico no nosso município. E fizeram uma obra lá que está valendo, já deve ter passado, 10 milhões. Uhum. Gastaram 10 milhões. E a gente fica assim meio perplexo. Onde foi gasto esses 10 milhões? Aonde vai ser gasto esses 10 milhões? Agora, faço um questionamento, uma pergunta. O Conselho de Turismo, que o Renato fazia parte, a Câmara Municipal, antes e agora, será que eles estão fiscalizando isso e liberaram uma obra daquela? Sem planejamento? Aí, você sabe, Bruno, eu vou ligar a minha bola de cristal aqui, aí daqui um ano, mais ou menos, o Ministério Público vai investigar isso daí, vai juntar um monte de prova de desvio, um monte de coisa errada, aí vai vir um monte de vereador apontar, olha que absurdo, isso porque é um filme que se repete. Eles não fazem nada, não fiscalizam, eles tampam os olhos, depois lá na frente, quando a polícia, quando o Ministério Público investiga e encontra as coisas erradas, aí eles vão na internet, na tribuna, para apontar o dedo, sendo que eles são sócios dessa omissão. Sim, e isso eu queria tocar nesse assunto da FECAP, que ponto que eu queria chegar, não só da crítica, mas também das sugestões, o quanto é importante eventos no município. O quanto é importante, quanto tempo nós estamos sem evento no município, de grande porte ali no recinto. O prefeito ele fez promessa de campanha a voltar à FECAP. Eu sou contra com o dinheiro público. Acho que tem que ser iniciativa privada. Esse tipo de evento que traz esse tipo de cultura, essa cultura aí de sertanejo esse sertanejo novo que só quer lucrar com o dinheiro de prefeitura, eu sou contra. Eu sou a favor de fomento à cultura local ou algum tipo de cultura que traga receita para o município. Eu acho que eventos importantes que é o encontro motoqueiro, que vinha banda local, cultura local, que tocava ali, não só de rock, pode ser rap, vários tipos de eventos de artesanato local, ou vem de fora, vários tipos de evento pode ter ali. Quanto tempo não tem, Gabriel, isso? Isso traz receita para o município. E não tem grande gasto, porque você pode buscar recursos também de fora. Você pode buscar recursos do emenda deputado, ou até da cultura do Estado, ou cultura federal, trazer algum tipo de parceria e fomentar ali algum tipo de evento no local, que faça girar, não só esse evento aí que gasta com 14 sertanejo um monte de dinheiro, é jogado um monte de dinheiro para um dia só, uma festa de 3, 4 dias, e gasta um monte de dinheiro, leva embora nosso dinheiro, e traz empresa terceirizada ali para vender ali, de fora, não é nem pessoas do município. Eu acho errado. Tem que fazer eventos que tragam receita e lucro para o município, e não para as pessoas levar para outros lugares. E assim, seja o evento que for, o estilo que for, mas, pô, é o que a gente acabou de falar, faça alguma coisa, tenha um planejamento, tá? E assim, a gente sempre fala, só esse ano, tá? Eu não vou nem citar Santa Cruz do Rio Pardo, porque já está em outro patamar o evento deles. Mas você tem em Bernardino, teve um evento lá forte, muito grande, muita gente daqui foi para lá. Cerqueira César, que inclusive, se não me engano, trouxe o Nando Reis. Itaí. De graça, né? Tudo de graça, tá? E com um comerciante local lá, nas barraquinhas, tá? Que é muito importante. Agora eu vi que em Palmital tem um evento também lá que vai ter o Nando Reis e o Detonautas. Entendeu? Então, assim, independentemente do gosto musical de cada um, e a gente pode abranger vários, não tem problema nenhum. É até bom que você atrai diversos públicos, mas faça alguma coisa. Aqui não tem absolutamente nada. Piraju é uma cidade abençoada pela natureza. Tem um rio lindo que corta o município ao meio. A gente tem as corredeiras, tem belas paisagens. A gente tem uma ponte que poderia e deveria ser o nosso cartão postal. Qualquer lugar do mundo, uma ponte ela é tratada como símbolo da cidade. Aqui não.
Pelo contrário, além de não valorizarem a ponte, eles fizeram obra com os trambolhos lá que estragaram a vista dela. Os Transformers. Entendeu? E não é só isso. A gente é uma instância há mais de 20 anos, mas o poder público nunca transformou esse título em realidade. A gente não tem um calendário anual de eventos. A gente não tem atrações que tragam os visitantes de fora para movimentar o comércio, os bares, os restaurantes, as pousadas. E ao invés de fomentar a cultura, o turismo, nessa última audiência pública que teve aí do Detour, ele só falou em concessão de áreas e patrimônio público para iniciativa privada. Não tem nada de projeto que realmente traga turista e dinheiro para a cidade. E como se não bastasse essa visão, essa falta de visão, eles agora eles reativaram a Zona Azul, só que do jeito errado. Eles consideraram praticamente 1/3 da cidade como centro. Tem ruas ali, como por exemplo, os trechos da 13 de Maio, da Major Mariano, que não tem um comércio significativo e também entraram no sistema. Então, assim, o que deveria ser uma ferramenta para organizar o trânsito virou apenas uma forma de arrecadar. E pior, e caro. O preço da Zona Azul aqui é mais alto que em todas as cidades da região. E para piorar ainda, o sistema ele é tudo menos prático. Porque você tem que parar o carro, precisa ler um QR Code que tem num poste, baixar um aplicativo, cadastrar o veículo, cartão de crédito, e só depois daí você consegue pagar. Até fazer tudo isso, o turista, ou até o cidadão daqui mesmo, ele vai desistir de entrar no comércio. Isso não é fomentar o desenvolvimento, isso é afastar as pessoas. Entendeu? Se os administradores aqui pensassem de fato no turismo, eles pensariam primeiro no visitante que vem de fora, que precisa de praticidade, de boas experiências e que tenha os motivos para ele querer voltar, né? Mas a visão atual ela é tão limitada, voltada apenas para arrecadar em cima de quem já mora aqui. Então, assim, o que me revolta em relação a isso é que nós temos o potencial gigantesco. Falta vontade política, falta competência e gestão para transformar a cidade naquilo que ela pode ser. Um destino atrativo e turístico, né, Bruno? Sim, com certeza. Além dessa visão limitada que você disse aí, dessa incompetência, volta naquela tecla, né? É uma visão também elitizada das coisas. Quer fazer a Zona Azul, quer fazer algo que ajude a corrigir algumas falhas do trânsito nosso, do estacionamento, do uso rotativo do estacionamento, mas não é só essa ação. Além desses erros que você citou, teria que ter um transporte público de qualidade no município. Sim, sim. Alô, administração, cadê o transporte público? Prometeram ônibus de graça? Por que não se coloca uma van, já que não consegue bancar um ônibus de graça aí, colocar van, transporte menor, pensar alguma forma de transporte coletivo, que uma alternativa para as pessoas não ficarem presas só ao carro, porque o carro polui, o carro ele dá muito custo, ele dá muito gasto, vai gastar também com a Zona Azul. Uma alternativa seria o transporte público, já que a cidade tem muita subida, descida, é difícil as pessoas andarem a pé ou de bicicleta, e não tem essa visão, Gabriel, infelizmente. E sobre o turismo, a gente estava falando turismo, a gente partiu para a Zona Azul, que faz parte também da questão turística, que se não fizer algo decente, que as pessoas não voltam mais, 20 anos para mais aí como instância turística, em média aí, cada ano sobe um pouco, mas em média aí, cada ano é 2 milhões que é mandado para o município. Se eles alegarem que não tem recurso para fazer o turismo começar a caminhar, começar a desenvolver, isso é balela, isso é mentira, porque... A pergunta que eu faço, né, Bruno, desculpa cortar, mas a pergunta que eu faço, como que as cidades que não têm essa verba, elas fazem os eventos e Piraju não consegue fazer? É uma coisa intrigante, né? É uma coisa aí que é um milagre aí. Eu só vou dar um pequeno exemplo para você, uma pequena resposta aí. Aquele trenzinho que fizeram lá, aquele tambor, pedaço de tambor que fizeram lá, o que fizeram com o dinheiro nosso? Quase mais de 1 milhão foi gasto aquele trem lá. O que está acontecendo com o dinheiro que vem do DAD?
Isso responde a sua pergunta.